Tudo bem com vocês? Tudo na santa paz do Senhor Jesus Cristo? Amém. Você que está em casa, tudo bem também? Ai, que bom estar aqui. É muito bom. Terça-feira eu estava em missão, não pude estar, mas já soube que foi uma bênção, foi tremendo. Deus chama presente aqui, sacudindo essa terra. Aleluia. E a gente vai continuar falando de um tema que eu acredito que a maioria está vivendo, que é o caos. Quem está vivendo o caos aí, gente? Não está mais não, Graciele? Passou? Glória a Deus! O rio chegou! Eu vou estar falando hoje sobre essas coisas, um pouquinho. Engraçado que o Michel de Louvor parece que estava lá dentro comigo, preparando a palavra. Né, Michel de Louvor? Pelos visitantes à noite, eu quero que estenda as mãos assim, ó. Visitantes que estão nos visitando hoje. Nós te desejamos um bem-vindo, que Deus te abençoe e rique poderosamente. Volte mais, não fique só hoje. Amém? Tá ligado, igreja? Antes de ir embora, para um pouquinho, conversa com a gente, bate um papinho bom, que a gente é bom de papo, não é não, gente? A gente chegou de conversar. Então tira suas dúvidas, conversa com a gente. Que a gente tem coisa aí. O Berg, então, é especialista. Berg, faz assim. Fica de pé, Berg. Esse é o Berg, gente. É o maior de todos. Amém? Amém. Graças a Deus, o Senhor ele tem feito coisas grandes e incontáveis nas nossas vidas. E por mais que às vezes a gente passe qualquer tipo de situações difíceis, o tempo inteiro o Senhor se faz presente. O tempo inteiro o Senhor é real em nosso meio. E hoje a gente pode mais uma vez contemplar um pouquinho mais da sua presença, mediante ao louvor. Então se prepara, porque tem muito mais na palavra. O tema dessa série tem sido: Deus nos chama no meio do caos. E esse caos não é só o que está no exterior, mas muitas das vezes é o que está no interior, é o que está dentro de nós, nossa mentalidade, nossos sentimentos, nossa vida, ela vive em um alto e um baixo. Muitas das vezes está mais no baixo do que no alto. Verdade ou mentira? Às vezes uma tristeza sem pé sem cabeça, uns pensamentos que não têm ordem, coisas que vêm para tirar as forças. E aí junta com o exterior, que também não é fácil, porque o mundo trabalha, o inferno trabalha com as nossas vidas incansavelmente, mas incansavelmente o Senhor fez e continua fazendo por amor a nós. Então se tudo coopera para a nossa quebra, tudo já cooperou para a nossa permanência de pé. Então vamos nessa. No meio de todo esse barulho que está em nosso redor, existe um barulho suave e tranquilo que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. O caos diário que todos estão enfrentando não pode ser maior do que o som que vem do Senhor. Os teus pensamentos, os teus sentimentos, o momento, o que está no acontecimento atual não pode ser maior do que o som da voz do Senhor. Cada um de nós aqui temos experiência para falar de quando o Senhor se apresentou para nós. Houve uma voz, houve um som, houve uma profecia, houve uma revelação, houve um sonho, houve algo que aconteceu que nos atraiu para Ele. Mas aconteceu. Há um som suave e sublime no meio de todo esse barulho, no meio de todo esse caos que anda se apresentando. Vem dele, Jesus, no meio de toda a neblina e até a escuridão que se forma no meio de toda essa tempestade. Ele se faz presente com todo o seu poder supremo, que extermina com tudo o que vem para tentar nos parar. Eu não sei você, mas essa semana foi tensa. E cada dia a palavra nos garante que pior vai ficando. Os adolescentes mais tensos vai ficando a sua vida como adolescente. Os jovens estão ficando cada dia mais tentados a recuar dessa presença gloriosa, ou até mesmo de conhecer essa presença, porque o mundo está encantando
E o início desse caminho é Jesus, e nós que já estamos no caminho é permanecer no caminho. Mas tudo tem cooperado para que a gente esteja fora do caminho. E tudo vai continuar cooperando para que a gente seja arrancado do caminho. Arrancado da salvação. Retirado dessa presença tão gloriosa. Hoje eu não aguentei ao ponto de eu cair de joelho. De tamanho era a presença nesse lugar. Ele se faz presente. Sobre todo aquele que crê, sobre todo aquele que o deseja, sobre todo aquele que sabe que há uma força maior. Talvez a gente não conheça ele na plenitude do que ele é, mas sabemos que há uma força maior. Sabemos que há um poder supremo. Não tem como entrar nesse lugar, estar nesse lugar, permanecer no meio desses louvores todos e achar que algo acontece. Um arrepio vai lá na espinha. As pernas tremem. Há algo aqui. Eu vou te dizer, você que está em casa, você que está aqui, você que está nos visitando, esse algo se chama Jesus. Foi Ele que te trouxe, Ele que quer acabar com esse caos que tem sido a sua existência. Seja um caos exterior. O que é o caos exterior? O que é o caos? Barulho, bagunça, desordem. Tudo de errado, seja exterior ou seja interior. No momento tem sido mais interior. As mentalidades cada dia mais. Meu Deus do céu, já pensou se tivesse aquele aparelhinho que pudesse ver cada pensamento? Hein, Luciano? Pensa agora. Aqueles pensamentos naquelas horas específicas. Oh, Jesus, né? Mas existe alguém que sonda esses pensamentos. Existe alguém que sonda o mais profundo do teu ser e do teu interior. E esse se chama Espírito Santo. Então, por mais que nós não temos o poder de saber o que o outro está pensando, ele sabe as suas necessidades e ele é o único que pode suprir cada uma delas. Ele sabe acalmar essa bagunça e colocar tudo em ordem, porque, como eu disse no mês passado, ele é especialista em organizar a zona e desordem. Em Mateus capítulo 8, verso 23, fala de uma tempestade. Eu quero iniciar com esse versículo. Eu não iria falar dele, mas no final eu coloquei. Engraçado que é o primeiro ponto e eu comecei colocando em último lugar o versículo. Vamos lá comigo? Verso 23 diz assim: então ele entrou no barco e começou a atravessar o mar com os seus discípulos. De repente levantou-se uma terrível tempestade, de tal maneira que as ondas começaram a inundar o barco. Mas Jesus estava dormindo. Os discípulos foram acordar Jesus, gritando: Senhor, salva-nos! Estamos afundando! Mas Jesus respondeu: homens de tão pouca fé, por que vocês estão com tanto medo? Então ele se levantou, repreendeu o vento e as ondas, e a tempestade passou e tudo ficou calmo. E os discípulos ficaram admirados. Quem é este? Perguntavam uns aos outros, que até mesmo o vento e o mar lhe obedecem. Olhando para isso, lendo essa passagem, estudando o capítulo 20 e o capítulo 8, que eu também eu passei, tá, gente? Mas parei no capítulo 8 e quis botar esse versículo. Isso representa a gente, a nossa vida, o nosso dia a dia. Existe um momento que parece que a gente não vai suportar. Existem ocasiões que parece que nós não vamos suportar. E eu quero que você preste bem atenção, porque eu tenho absoluta certeza que por mais que o exterior esteja tudo bem, no interior está um caos. Parece que você não vai suportar. Parece que é os últimos momentos da sua estadia. A sensação muitas das vezes é essa. Está difícil dentro de casa, está difícil no trabalho, está difícil na vizinhança, está difícil com a família. Está difícil até consigo mesmo. Nem se suportar mais você está se suportando. De tão difícil que está.
As ondas vêm sobre o barco, causando enchente dentro do barco. A sensação que tem é que esse barco vai afundar e que a morte é certa. Só que no fundo desse barco, eu vou ser ousado em dizer, o barco é você. Tem alguém dormindo. Tem alguém descansando. E vou te dizer mais, a palavra do Senhor diz em Salmos que ele não cochila. Então, por mais que aparentemente pareça que ele está dormindo, ele está de olho em você. Pois o guarda de Sião não cochila e nem dorme, e os seus olhos não são arrancados de nós. Essas águas que entram dentro do barco, que é a minha vida, são coisas que entram para tentar me destruir. São situações que vêm para tentar acabar com a minha existência. Mas eu não posso esquecer que o autor da minha vida está bem no fundo do meu ser, descansando. Aparentemente é uma derrota, aparentemente é o fim, mas ele está descansando. Ele está descansando no fundo. A aparência da derrota, o desespero vem, e na hora que o calo aperta, na hora que parece que é o fim, a mente lembra: o poderoso está dormindo, vamos acordar. E a gente corre para ele e fala: Senhor, Senhor, vamos morrer. E ele levanta, a primeira coisa que ele olha e fala: eita, vocês não têm fé. E ele acalma a tempestade, ele aquieta o mar. E nós ainda ficamos de queixo caído diante do seu poder e majestade. E dizemos: quem é este? Cadê o mar e a tempestade? Lhe obedece. É assim que todos ficarão diante da sua magnificância, diante do seu extremo, tremendo e poderoso poder. Meu Deus, quem é este? Este é aquele que está dentro de você, mesmo que você ainda não o percebe, mesmo que você ainda não o ouça, mesmo que você ainda não o sinta, ele está dentro de você. E é ele que vai acordar na hora certa, ou melhor dizendo, se levantar, porque se a Bíblia afirma que ele não dorme, ele só está esperando o momento certo para agir. A palavra do Senhor diz que para ele um dia é 1000 anos, 1000 anos é um dia, não existe tempo para ele. Então o tempo é ele que decide, é agora, não é agora, vou esperar, não é a hora de eu agir. Mas isso não significa que ele não esteja no controle, isso não significa que ele não esteja comandando, isso não significa que ele não esteja com você. O fato dele esperar o tempo certo da ação, da aparição gloriosa dele, não significa que ele não está pensando em nós. Por isso ele diz: homens de pequena fé. Porque se percebesse quem está aqui, se entendesse quem está aqui, não faria com medo da sua própria vida. Porque se você morrer é lucro. E se você entender, você não morrerá. E se morrer, eu ressuscitarei. Jesus estava lá, Jesus está aí dentro de você. Dentro de você que está em casa, dentro de nós que estamos aqui agora. Está uma tempestade, ok? Ele vai acalmar essa tempestade. Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. E ele vai te refazer. Porque ele é especialista em pegar o quebrado e transformar num vaso de honra. Ele é especialista em pegar o que não é provável e transformar no mais provável que possa existir. Ele pega aquele que ninguém dá nada, desde a infância, desde o ventre. Esse vai ser um Zé Ninguém, essa não vai dar em nada. Aí ele: pois é esse que eu quero. É nesse que eu vou fazer. E é a esse que eu vou manifestar. E assim tem sido. Quem tem ouvido está ouvindo. Quem tem a marca de ser filho de Deus, que somos todos nós, estão atentando para a sua voz, estão dando ouvido ao seu chamado, estão prosseguindo para Ele. Amém? Então nessa noite nós precisamos entender que por mais que venha, porque hoje pode estar tudo ok, mas cada dia
precisamos atentar para a sua voz. O barulho é extremo. A situação muitas das vezes é caótica. Mas há o poder dos poderes agindo em secreto, em oculto ou até mesmo visível dentro de nós. É para Ele que elevamos os nossos olhos. E é dele que vem não só o nosso socorro, mas com toda a resposta que necessitamos. Amém, igreja? Isso é só a introdução. Vou começar a pregar agora. Adoro. Ele é a fonte a jorrar de águas mansas e tranquilas, cheia de vida no meio de todo esse barulho que a tempestade causa. Existe um som sublime e tranquilo do manancial dessa fonte que é Jesus. No meio de toda a escuridão, Ele é a fonte da luz que destrói com a escuridão, que a tempestade traz para tentar acabar com a visão. No meio da tempestade, no meio do caos, a visão é uma das primeiras coisas que são cortadas. Porque quando eu não enxergo mais, eu deixo de pensar nele, eu deixo de ouvir ele. A visão é a janela da alma, a alma é a mente. Se os meus olhos não estão nele, meus olhos estão nas coisas, e meus olhos estando nas coisas, a minha mente está firmada no que está terreno, e não no que está no sobrenatural, no que vem do céu. Eu preciso tomar cuidado, porque a tempestade vem para tentar tirar a visão do que é certo, para levar a visão do que é errado. No meio disso tudo, nós precisamos ter força, não nossa, mas dele em ação em nós, para permanecermos de pé. Mas muitas das vezes precisamos disciplinar o nosso corpo, disciplinar a nossa mentalidade, disciplinar o nosso falar, disciplinar a nossa audição. Porque se não for assim, coisas entrarão no meio desse barco que não vem dele, mas vem para poder afundar o barco. Em outras palavras, destruir o que é para ser permanente. Todo desequilíbrio e toda estrutura quebrada e estremecida não foi Deus que criou, pois o Espírito que Ele nos deu é Espírito de equilíbrio, poder e paz. Fora disso, o que vem não vem dele. Isso vem para tentar roubar o que está dentro de nós. Os discípulos, no meio daquela tempestade, estavam vivendo aquela tempestade, e quando Jesus levanta e fala, homens de pequena fé, é porque tudo que Jesus andou ensinando para eles, por causa de uma simples tempestade, caiu pelo mar. Não vou dizer nem terra, estava no mar. Foi de água abaixo. Esqueceram-se. O homem fez milagre e todos eles viveram. O homem curou cego, surdo, mudo, coxo, trouxe da vida, da morte para a vida. Ele fez todos os milagres para aqueles discípulos. E um mar bravio fez com que eles temessem. No meio da tempestade, coisas virão para você esquecer. Por isso nossos olhos precisam estar nele. Porque a tempestade vem para te cegar, a tempestade vem para te colocar surdo, a tempestade vem para te enganar, para fazer você achar que é o fim. Mas eu vou te dizer uma coisa, nem Paulo, no meio do naufrágio, acreditou que era o fim. Ele sabia em quem ele cria. Jesus virou para ele e falou, calma, viverá, ninguém morrerá, mas o barco será destruído. Muitas das vezes o barco vai ser despedaçado para ser refeito. E quem tem o poder de criar de novo é o Criador de todas as coisas. É o olheiro que pega o que não presta, peneira, tira dele a melhor coisa e faz do barro algo lindo, um vaso brilhante e poderoso de chamar a atenção. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos atentar para Ele e não para as coisas que estão falando. Há um anuncial falando. A palavra dele diz, e hoje eu fui muito profundo, não coloquei nos versículos para dar não. Por isso que tem pouco, senão eu não ia conseguir falar tudo. Mas quem sabe a próxima. Mas a palavra dele fala da fonte que ele é.
mas não tudo da tempestade. São águas mansas e tranquilas, suave. A palavra dele diz que por onde essas águas passam, ela produz vida, poder e autoridade. Abra comigo em Salmos 36, verso 5, que diz assim: o seu amor, Senhor, é mais alto que os céus, e a sua fidelidade vai além das nuvens. A sua justiça é firme como as montanhas, e as suas decisões são sábias e profundas como o grande mar. O Senhor protege a vida tanto dos homens quanto dos animais. Como é precioso o seu amor cuidadoso, ó Deus! Por isso os homens encontram proteção debaixo das suas asas. Eles ficam satisfeitos na fartura da sua casa, bebem a vontade dos seus rios de alegria e prazer. Pois o Senhor é uma fonte da vida. Quando somos iluminados com a sua luz, vemos a luz. Vemos a luz. Vemos a luz. Eu ia falar só esse versículo, eu falei, não, eu leio ele todo. Eu ia falar ele todo, mas eu parei aqui. Ele é a fonte inesgotável a jorrar. Quem bebe dessa água jamais volta a ter sede. Eu posso até me afastar. Eu posso até deixar de vir à igreja. Mas lá dentro, está lá. Porque ele não deixa de jorrar. E ele vai dando corda. Porque chega um tempo que ele nos traz de volta para a fonte que é ele. E aí a fonte parecia estar seca, volta a jorrar novamente. Porque está de encontro com a autoridade da fonte que diz: jorra vida. Ele é a fonte esgotável dentro de nós. Ele é a fonte jorrada dentro de nós. Aparentemente a situação é o caos, é o fim, acabou. Ei, quem te deu a vida? Não foi seu pai, não foi sua mãe. Quem te deu a vida foi Jesus. O pai e a mãe só foi o canal para a concepção. Mas quem soprou o fôlego da vida no ventre foi o autor da nossa vida, Jesus. Então, se hoje estamos vivos, querido, é a fonte inesgotável a jorrar. Se hoje estamos aqui hoje, você que está em casa, você que está aqui, a fonte inesgotável nos atraiu. Se estamos de pé, em meio a tantas coisas, em meio a tantos caos, é a fonte inesgotável que nos mantém. É Ele, Jesus. Que nós possamos entender isso e nos posicionar diante dEle, reconhecendo a sua soberania e o seu poder. E não deixar que homens, situações, inferno e até mesmo nós mesmos nos tirem. Apesar que a Bíblia diz que ninguém é na casa de mão dele, então é um enganamento aquele que pensa para fora. Esse jamais é arrancado na hora, retornará. Porque aquele que é dele é dele. E ninguém tira. Amém? Isaías 44, verso 3. Eu lhes darei água para matar a sede e para regar os campos secos. Derramarei o meu espírito e as minhas bênçãos sobre os seus futuros filhos. Eles crescerão rapidamente como a grama nova, como os salgueiros e à beira de um rei. Água a beber é o Espírito. Lá em João 7, nós vamos ler, também fala disso. Essa água que Ele nos dá a beber é o Espírito jorrando dentro de nós, produzindo vida. Isso não só nos alcança, como alcançará outros. Seja
seja filhos do ventre, seja filhos do coração. Ele está falando para Israel aqui, mas essa palavra se encaixa perfeitamente para nós. Quem tem sede? Quem tem fome? Vinde a Ele, que tem o poder de te dar a água e o alimento para que você possa se alimentar e comer e nunca mais voltar a ter sede. Amém? Que possamos nessa noite entender o significado da nossa existência. Eu demorei muito para entender isso, eu achava que eu entendia. E aí eu descobri que eu nunca entendi por nada. E aí de um tempo para cá eu comecei a compreender, e eu vou te dizer uma coisa, é enlouquecedor de poder. Não é não, Antônia? Antônia está gravando barco, agora está... É maravilhoso, gente. É olhar para a situação e rir. Por isso que Tiago diz, você que está passando por alguma coisa de aflição, de tribulação, de perseguição, se alegre. É motivo de muita alegria, sim. É motivo de muita alegria entender que há um poder dentro de mim que é superior ao que está se apresentando. Ah, mas a minha vida está assim, as minhas escolhas sim, você fez escolhas erradas, tomou decisões erradas, mas agora você está tomando decisão. Você trilhou o caminho do engano, mas agora você vai passar a trilhar caminhos da verdade, porque sair da bolsa daqui continua no tempo, sinceramente. É sair daqui com uma mente transformada, entendendo o sentido da minha existência. Até onde eu vou mudar a minha vida, mas há um comandante que eu tenho que entregar o controle para ele de volta. Porque é ele que controla, é ele que conduz. A gente tem que parar de achar que podemos mudar a nossa própria vida. A gente tem que parar de achar que a decisão é nossa. Tem gente que fala, escolhe Jesus. Ah, coitado, você escolheu ninguém, nós não temos poder de escolher. Foi ele que nos escolheu. Ele olhou para a terra e disse, quando o pai falou, filho, esse povo desprezível está me desprezando, mas eu os amo tanto. Eu não quero os ter enganados. Eu não quero destruir. Filho, pai, Deus, falando para Jesus. O que você acha? Você topa cumprir o plano de salvação desse povo? A Bíblia diz que ele não pensou, ele veio. E ele não veio fazer a sua vontade, como ele diz na João. Ele veio cumprir o propósito do seu pai. E o propósito do seu pai era que todos o reconhecessem e voltassem para ele. Pois todos, sem acepção, não existe essa certinho, feio, bonitinho, não existe sujinho, limpinho, não existe. Todos é todos. É dele. Existem aqueles que ainda não entenderam, mas na hora certa vão entender. E existem aqueles que estão entendendo e com muita dificuldade têm caminhado bem para Ele, cada vez mais para Ele. Como lemos, Ele é a fonte. É Ele que é a fonte. Existem muitas fontes, mas Ele é a certa. Todo caos que se apresenta só tem um objetivo: destruir, com a fé em primeiro lugar. E em seguida, com o seu avanço, vem como o rio destruidor, por onde essas águas da tempestade passam. Por onde ela passa, ela causa o caos. Pois existem dois tipos de águas no ramo, duas fontes que trazem águas, porém uma vem do nosso Deus. E por todo lugar que essa água dessa fonte passa, produz vida completa, transformação e restauração plena.
Enquanto a outra água, por onde ela passa, ela causa sujeira, destruição, morte, escassez e tudo de ruim que pode trazer. Qual é a fonte que você está bebendo? Ah, mas eu sou da igreja. O fato de você estar aqui não significa que você está bebendo da fonte certa. Há uma decisão. Ah, mas a senhora acabou de falar que nós não temos escolha. Sim, mas a gente tem o poder da decisão. Se submeter ou viver tudo de errado para no meio do caminho entender só existe um caminho, uma verdade, uma vida. Então nos voltar para ela. Ou antes de cometer tudo de errado, de viver tudo de errado, entender, não, eu não preciso viver tudo isso para entender que é ele a fonte. Existem muitas pessoas que são tão teimosinhas que querem dar a volta ao mundo. Será que você me entende? Para então entender que só existe um caminho, uma verdade, uma vida. Essa que todos os caminhos levam a Deus é uma mentira das trevas. Só existe um caminho, uma verdade, uma vida. A Bíblia não diz, todos os caminhos levam a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que entrar por ele, esse terá a vida eterna. Aleluia. Portanto, só há um caminho. Então nós precisamos tomar essa decisão. Ou vamos continuar sendo ioiô, peteca, do mundo, do inferno, de situações, de momentos, para depois de tudo entender, aquela pequena magricela em cima daquele altar disse, e é verdade, eu sou pequena, magricela, mas sou refada, tá? Brincadeiras à parte, o Senhor tem falado com você nessa noite. Abra comigo em Ezequiel capítulo 47, no verso 8. Capítulo 47 de Ezequiel fala da visão que Deus o levou a ter, do nível das águas. E no verso 8 diz assim, o homem me disse, o homem é o anjo que estava falando com Ezequiel e levando a visão. Este rio corre na direção leste, através do sertão da Judéia, e deságua no Mar Morto. Ele transformará o Mar Morto, tornando sua água pura e saudável. Por onde este rio passar, a vida surgirá ricamente. Animais aparecerão em grandes grupos, e as plantas brotarão às margens do rio. Haverá peixes no Mar Morto, porque as águas do rio tornarão puras as águas do mar, de modo que aonde o rio fluir, tudo. Mar Morto é o mar que tem lá em Israel, aonde ele não existia vida. Não existia, porque hoje tem. E Deus vira para Israel e fala essa parte aqui, mostrando para Ezequiel profetizar essa visão. E ele fala, parece estar morto Ezequiel, mas essas águas as quais eu te levei, depois você lê, lição de casa, Ezequiel 47. Leia tudo. Então se eu for ler aqui, só cada parte daquilo ali significa algo. Cada medição que o anjo manda, ele significa. Eu só ia ficar em Ezequiel. Então eu só peguei esses dois versículos, tá? Mas leia. Cada vez que o anjo mandava Ezequiel avançar, o nível subia. Aonde o rio de Deus chega, não há raso. Aonde essa fonte está jorrando, não há raso. Fica no raso aquele que escolhe viver no raso, porque ele está nos convocando a ir mais profundo, ir mais profundo, ir mais profundo. Nós precisamos atentar à sua voz. E tem mais, parece que não tem vida, mas quando entra de encontro a essas águas, que não é água, gente, do rio ou do mar que você está pensando, não. Essas águas são águas celestiais que vêm do trono de Deus. Essas águas é o Espírito Santo, e que por onde essas águas passam,
mas eu estou entrando e vou trazer transformação. Parece o fim, mas eu estou chegando para dizer quem disse. Ele dá a primeira, a última e a definitiva palavra. Ele que dá o amém e o sim. Ele é o dono das nossas vidas e nós precisamos entender que por onde esse rio passa, vida volta a ter. Eu não consigo amar mais, eu não consigo perdoar mais, eu não consigo sentir mais a presença, eu não consigo me tornar crente novamente porque pastor me feriu, porque o homem me feriu, porque minha mãe me feriu, porque meu pai me feriu. Queridos, eu sei, há um caos estabelecido, mas Deus está dizendo para você: eu vou passar, e aonde eu passar, vai voltar a ter vida. Não importa o nível da situação, do caos que está em você, Ele, o autor da tua vida, está dizendo: eu vou passar. Se prepare que você vai ver. Espere e contemplará o meu poder, porque eu vou passar. Primeiro ele nos convida a viver níveis. Depois ele diz que as águas vão trazer vida. Qual nível você quer chegar? Nesse que você está? Ou quer viver coisas grandes? Vai querer vida ou vai continuar nessa coisa aí? Nem que nome dou. Dá o nome aí para você. Eu dou para mim. Eu dou para minha filha. Qual o nome que você dá? Paralisia? Preguiça? Desânimo? Desistência? Medo? Falta de coragem, porque se tem medo, não tem coragem. Qual nome você dá? Deixa ele passar. Você vai entender quem é que comanda a tua vida. Apocalipse capítulo 22, verso 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, limpa como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá frutas 12 vezes por ano, uma em cada mês. As folhas eram utilizadas como remédio para curar as árvores da vida, plantada em cada lado do rio. Não era uma, eram árvores que produziam frutos, cada uma no seu tempo, e as suas folhas curavam as nações. O Senhor nos chama da árvore porque Ele é a árvore da vida. Ele é a videira verdadeira e nós somos o João 15 aí. Outro bebezinho para casa. Se Ele é a árvore da vida e nós somos os ramos, isso aqui se encaixa em quem? Em nós. O rio de água cristalina que corre do trono de Deus e que passa pelo meio das ruas é o poder de Deus. E extraindo dessas águas da vida estão as árvores plantadas em cada lado, que o seu fruto serve de alimento e a sua folhagem de cura. Quando você olha uma árvore, o que você vê nela? Eu amo verde, então eu vejo muita coisa. O que você vê quando você vê uma árvore? Só pensa em alimento?
Ela produz alimento, ela produz frescor, ela traz cura, ela traz sombra, ela traz segurança. Quanto mais no tronco dela for largo, mais forte essa árvore é. Só que existem muitas árvores que são lindas com as suas raízes, que vem o vento e derruba. Essas árvores são árvores com raízes profundas, porque para extrair do rio a nutrição, a raiz tinha que chegar até o rio. O Senhor fala para que a gente tenha raízes Colossenses aí, ó. Para extrair dele o quê? Colossenses 2, o outro deveria ir para casa. Para extrair dele nutrição. Raízes rasa, logo vem a tempestade e cai. E aí me lembra de Mateus, que fala da casa, os dois tipos de casa, aonde você está edificando ela, no monte de areia ou na rocha de Jesus. A tempestade sempre vem. O caos sempre vai se apresentar. Mas a diferença é aonde nós estamos edificando a nossa casa, ou aonde as nossas raízes estão de profundidade. Vocês estão entendendo isso nessa noite? Então eu preciso entender que esse rio é Jesus e é o Espírito Santo. Jesus é a fonte, o Espírito é a água. Ele está nos convocando no meio de toda essa tempestade a olhar para Ele e a voltar-se para Ele, porque só nele conseguiremos passar por tudo isso aí. Crise, casal vive em crise, né? Um alto e baixo, só Jesus na calma. Mas quem estabelece é Jesus, porque por mais que exista alto e baixo, Ele nos chamou para estar no baixo. Adolescentes, eu costumo dizer que às vezes eles são aborrecentes. Apóstola, eu costumo dizer, eu olho para eles e falo, vocês são todos aborrecentes. Brincadeiras à parte, mas eles vivem em constante crise. Jovens, meu Deus, o caos é presente o tempo inteiro. Os meninos não podem ver uma menina, as meninas não podem ver um olhinho brilhando. Aí já fica aqueles corações assim. E os meninos ficam bons. Nossa, é linda. Nossa, olha, que não sei o quê. Meu Deus do céu. O caos sendo apresentado. Os mais velhos, o cansaço. Os muitos afazeres. Muitas coisas. Com o caos. Ai, a minha coluna. Ai, minha cabeça. Ai, minhas pernas. É assim ou não é, Cris? A gente não está assim. A gente é jovem, mas a gente está desse jeito. Eu, então, estou aqui nesse salto aqui falando precora, aleluia. Eu não vou dar um gosto. Mas tem, ai, meu Deus. Ai, que cansaço. Não é assim? Um caos. E o que faz a diferença no meio disso tudo? É a determinação. Porque quando eu conheço a verdade, ela me traz libertação. E ela me trazendo libertação, o caos apresentado não vai me dominar, porque eu estou liberto dele. Entende? Hoje vocês estão tendo conhecimento, mas não fica só nesse ponto não. Quero mais. Oh, meu amor, coraçãozinho para você também, ó. Minha ovelhinha linda, nós precisamos disso, amém? Amém? Precisamos ouvir no meio de todo esse barulho a voz do nosso Criador, pois Ele está a nos chamar. Alguém consegue ouvi-lo? Feche seus olhos. Você consegue ouvi-lo? Ou você só consegue ouvir o barulho que está em sua volta?
Pode abrir os olhos. Ele está a nos convocar para Ele, pois só Ele tem o poder de nos guiar para a fonte da vida, pois Ele é a fonte. Ei, igreja do Senhor, todo esse caos só tem vindo para nos tirar do caminho certo. Eu não sou igreja, eu entrei aqui hoje. Você é igreja desde o momento que você saiu da sua casa e veio para cá. Porque a igreja não é esse quadrado, a igreja é você. Umas já estão vivendo a construção de Jesus Cristo, outra ainda não, mas vocês são a igreja do Senhor. Ei, igreja, tudo isso que tem se apresentado é só por um motivo: de te destruir e te afastar cada dia mais dessas verdades reveladoras e poderosas da parte de Jesus Cristo. Cada vez mais tentando nos enganar, cada vez mais tentando nos enrolar nos arames, nos laços do passarinheiro, como diz lá Davi em Salmos. Nós precisamos nos voltar para a única coisa que pode nos dar vida. E essa única coisa é Jesus. E nos atrair para a fonte errada. Porém, os que são ovelhas têm seus ouvidos selados. Você pode botar a mão sobre o seu ouvido? E você pode dizer comigo: os meus ouvidos estão selados. Eles reconhecem a voz do meu pastor. Isso. Que está bem em sua frente, com o seu cajado batendo no chão. O pastor também na sua frente. O barulho está apresentado. A neblina e a escuridão está presente. Será que você pode ouvir o som do cajado? Ele não te deixa. E ele bate o cajado. O barulho está imenso. A tempestade está tremenda. Mas o barulho do cajado é maior. O som é mais forte. Estremece céu e terra e inferno ao som dele. É maior. É mais forte. É mais poderoso. A voz do nosso Senhor está aí, fazendo um som que ninguém tem igual. Ouçam e vem, pois só Ele tem o poder de nos levar em segurança para bebermos da fonte que é Ele. Só Ele tem o poder de nos levar em segurança nesse percurso ao qual nós temos caminhado com a nossa fé. Só Ele tem o poder de fazer a transformação familiar, financeira, em todas as áreas que nós necessitamos. Pois diz lá Mateus 6, Ele sabe todas as nossas necessidades e só Ele tem o poder de suprir cada uma delas. Aleluia. Ele vai fazer o que eu tenho que fazer. Então, apóstolo, para de ser tolo e olhe-se para Ele. Salmista diz: eleva os meus olhos para o... De onde veio o meu? Olhar para isso aqui estabelecido não vai me tirar do lugar. Mas quando eu olho para Ele, acabou. Isso aqui perde o domínio. Isso aqui perde o controle. Eu posso até sentir um tremor, mas eu não saio do lugar. Amém? E agora vamos lá, Isaías 30, verso 21. Diz: se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma voz dizendo: este é o caminho certo, andem por... Não importa a direção que a gente está indo, ela não é correta, mas atrás de nós há uma voz dizendo: este não é o caminho.
venha e antes morrer esse caminho. Ah, mas eu estou aqui. Não, será que você está ouvindo? Vou falar de novo. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Ele não está querendo saber o que você fez ou deixou de fazer. Ele quer saber se você está ouvindo ele. Ele não está preocupado no grau das consequências cometidas. Ele está preocupado porque ele não é preocupado. Ele está querendo saber qual é a tua. Às vezes a gente fica assim preocupado. O que Deus vai pensar? O que Deus vai falar? Querido, se Deus quisesse pensar alguma coisa, Ele tinha pensado antes de enviar o seu filho. E Ele pensou: vou criar um plano completamente diferente. Mudarei a sorte desse povo. Transformarei essa nação. E trarei eles de volta para mim. Foi isso que Ele fez. Efésios 1 diz perfeitamente sobre o plano perfeito de Jesus, que foi te alcançar. Quem aqui está sendo alcançado pelo Senhor? Será que você pode dar um aleluia? Abra lá de novo, volta para Apocalipse capítulo 7, verso 16. Eles nunca mais terão fome nem sede, e serão totalmente protegidos do sol e do calor escaldante do meio-dia. Porque o Cordeiro que está diante do trono será o pastor deles. Ele deles e os guiará às fontes da água da vida. E Deus enxugará todos os seus, toda lágrima. Na nossa frente há um trono. E nesse trono há um sumo pastor sentado. Ele tem o poder de nos guiar para a fonte. E quando nós chegamos a Ele, Ele tem o poder de aliviar e secar todas as lágrimas dos nossos olhos. Tem o poder de transformar todo o nosso ser. Sinceramente, eu não me vejo longe dele. Não sei você. Alguém consegue se ver longe dele? Consegue, Bruna, se ver longe dele? Dá para imaginar você longe dele? Não dá. Meu Deus, não dá. Então, por favor, esquece as coisas cometidas. Eu não consigo, então entrega para ele. Mateus vai dizer, se eu não me engano, Mateus 11. Ei, você que está cansado de sobrecarregado, vinde a mim, né? 11, capítulo 11, vinde a mim. Traga o seu fardo, traga o seu cansaço. Está estourado, está cansado, está a ponto de chutar o balde, venha a Ele. Porque só Ele tem o poder de tirar esse fardo, pegar para si próprio, pegar o dele e colocar sobre você. Pois o fardo dele é leve e o ensino dele é suave. Não tem peso carregando Jesus. É leve. Não é fácil, não é um mar de rosa, não se engane. Tem muitos desafios, mas é leve. A gente consegue com um sorriso nos lábios, como diz Tiago. Passando por cada desafio, aleluia, glória a Deus. João 10, 17. As minhas ovelhas reconhecem a minha e eu as... Vamos levantar, comer o feijão hoje não, gente? Comeu o que? Lasanha, né? Sem feijão. Quem comeu feijão vai comer comigo, hein? Vamos lá. As minhas ovelhas e elas me disserem, eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão, porque meu Pai me deu todas elas. E Ele é mais poderoso do que todos. Por isso, ninguém pode arrancar nenhuma delas da sua mão. Eu e o Pai somos tudo. Ele deu todas. E ninguém pode arrancar. Ele e o Pai são um. João 17 diz: Pai, assim como eu e o Senhor somos um, que eles possam se tornar um conosco.
o Senhor é em mim e eu neles. Aleluia! Ele é o bom pastor. E nós reconhecemos a sua boa voz. Atentamos para Ele. E estamos seguros, sem perigo de se estragar, sem perigo de se perder. Posso estar dando até uma voltinha, achando que estou longe da presença dele, porque tem isso, né? Vou dar uma volta, estou fora da igreja. Quando eu vejo isso, eu falo assim, olha lá, dá sua voltinha. Não, vai dar bastante, curta bastante a volta. Porque a volta pro caminho vai ser, no estalar de dedo, né? Não, Luciano? Não tem essa, gente, não tem essa. Ele é o nosso Senhor, amém? Amém. Jesus é a nossa fonte da vida. E é Ele que tem a ordem de nos guiar para Ele mesmo. Por essa razão, o Espírito Santo tem essa ordem dada por Jesus de nos guiar, nos convencer e de todas as verdades que tem saído da fonte, que é Jesus, e de nos levar ao encontro dele. Estamos sendo preparados para aquele grande dia. Somos o seu povo, escolhidos por ele, até que ele venha. Esse tão esperado dia está por vir. Muitas coisas virão para impedir nosso percurso. Muitas fontes vão jorrar, porém só existe uma fonte que temos que beber. No meio de toda a nossa vida, muitas fontes jorram, gente. A fonte do prazer, da curtição, da perdição, do engano e da verdade. Todas essas fontes só existem uma. Às vezes a gente bebe de se lambuzar de todas elas. Como eu disse, damos uma volta para ir então encontrar a única fonte, que é Jesus. João 4, verso 13. Jesus encontra a mulher do poço aqui. Mas no verso 13 ele diz: Jesus respondeu: as pessoas voltam logo a ter sede depois de beber desta água. Mas a quem beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Porque a água que eu dou se tornará dentro de todos uma fonte para... Ele questiona a mulher samaritana nesse capítulo anterior, os versículos anteriores, ele questiona a mulher samaritana para que desse água para ela. E ela fala: quem sou eu para te dar água? E aí eles começam uma conversa. E no meio daquilo tudo ela fala: mas tem água aí? Ele: não. Todo mundo bebe dessa água e volta a ter sede. A água que eu tenho para dar, ninguém terá sede. Ele não estava falando dessa água. Ele estava falando do Espírito Santo. Ele não estava falando dessa água que sacia a nossa sede. Ele estava falando do Espírito Santo. Da água que Ele nos dá, jamais voltaremos ter sede. Ele está pronto a jorrar essa água aí, porque a fonte já está aí. Olha Mateus aí, ó. Eu comecei com Mateus 8. Quem está no fundo? Eu estou caminhando para o final. Quem está no fundo? A fonte. Quem é a água? O Espírito. Quem jorra da fonte? O Espírito. E ele diz: o seu interior fluirá um rio de água viva. Seu interior. Água viva. João 7,37. No último e mais importante dia da festa, Jesus disse ao povo em alta voz: se alguém está com sede, venha a mim e beba.
Porque as Escrituras declaram que rios de água viva correrão do teu e de todo aquele que crê em mim. Vai o outro, 39, não botei não? Ele estava falando do Espírito. Seria dado mais tarde a todo aquele que crê em mim. Até então, o Espírito não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia voltado para a glória dele. Então o Espírito é a fonte, é a água, sim. Aquele que crê, aquele que tem sede. Vai aonde? Vai a apóstolo? O que eu posso fazer é só orar por você, mais nada. Mas ir a ele, né? Eu entendi. Meu Deus. Mas ir a ele. Ir a ele. Querido. Né, Lucas? Fala, Lucas. Fala, Carlinhos. E a ele. E a fonte. Caraca, você nunca mais vai sair dela. Mas não, pai. Vamos para Apocalipse capítulo 21, verso 3. Eu ouvi um alto brado que vinha do trono, dizendo: atenção, a morada de Deus agora está entre os homens. E ele morará com eles, e eles serão o seu povo. Sim, o próprio Deus estará entre eles, e será o seu Deus. Ele enxugará as lágrimas dos olhos deles. E aquele que estava sentado no trono disse: veja, eu estou fazendo nova todas as coisas. Será que você pode contemplar isso? Será que você pode olhar para a sua vida agora, nesse momento, e conseguir enxergar algo novo? Mas eu estou aqui pela primeira vez. Você consegue enxergar algo novo? E isso já é um passo para algo novo. E então ele me disse: ponha isto por escrito, porque o que eu lhe digo é verdadeiro e digno de confiança. E continuou: está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de graça as fontes da água da vida. Aquele que vencer herdará todas essas bênçãos. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Aleluia! Isso aqui já é a Jerusalém nova. João está tendo a visão do cumprimento de tudo que nós falamos, porque tudo que nós falamos foram apontados. Aqui está sendo concluído. João teve a visão da nova Jerusalém, a nossa terra, a nossa casa. Jesus voltando e nós com ele. E ele está dizendo: estou na morada. Quem é a morada de Deus? Pelo amor de Deus, eu vou ter que abrir Coríntios, Efésios, não, né? Quem é a morada de Deus, gente? E quem está no meio dessa morada? Jesus. Ele mora no meio de nós. Está conosco, fazendo esse efeito poderoso. Aleluia, amém. Os sons podem ser estrondosos. Podemos até pensar: não nos ouviriam no meio de todo esse barulho. Porém, tem um que está com seus ouvidos, olhos e toda a sua atenção atentos em cada detalhe das nossas vidas. Talvez o barulho que esteja, ninguém perceba você. Ninguém está te vendo. Ninguém está te ouvindo. E aí você pensa: nossa, eu estou só. É o meu fim. Acabou para mim. Mas há aquele que está bem atento a você. Seus olhos não são retirados de você. E seus ouvidos estão no sítio ouvindo. Nada
Nada sai do seu controle e do domínio. Tudo está nas suas mãos. Portanto, responda à sua voz, que é como muitas águas. Mesmo no meio de todo esse barulho, nada nem ninguém conseguirá abafar a sua voz. Só precisamos nos concentrar em suas verdades e nos conectarmos com Ele, que ouviremos a sua voz e responderemos no meio do barulho. O barulho está aí, gente. Mas há uma voz falando. A situação é precária, mas há aquele que traz a solução para todas as coisas. A desistência é visível, mas ele é aquele que pega o desistente e torna um cara invicto, uma mulher invicta que não desiste jamais. Ele pega o improvável e torna provável. É improvável me tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus. É improvável eu viver isso. É improvável para você, para ele nada é impossível. Ele pega o improvável e torna provável da sua própria presença santa, pura e poderosa. Anote. Abre aí Salmos 29. É 29? 3. É isso mesmo, obrigada. É porque eu pensei que tinha anotado, cadê isso? 26, mas é 29 mesmo. Vamos ler comigo. A voz do Senhor ecoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. A voz do Senhor é forte como o trovão. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de... A voz do Senhor racha os cedros. Sim, o Senhor quebra em pedaços as grandes árvores do Líbano. O Senhor sacode o Líbano e o monte Sírio. Diante do Senhor, eles saltam como bezerros e novilhos selvagens. Quando o Senhor fala, raios de fogo riscam o céu. A voz do Senhor sacode o deserto. Ele faz tremer o deserto de Gades. Assustadas com os trovões e as corças, na floresta dão suas crias antes do tempo. A voz do Senhor arranca a casca das árvores do bosque. E no templo do Senhor, todos clamam. O Senhor comandou o dilúvio, mostrou que o Rei da criação, que é o Rei da criação, sim, o Senhor, o Rei eterno, o Senhor dá força ao seu povo, Ele abençoa o seu povo com a sua, e a paz que Ele dá não é a paz do mundo, a paz que Ele nos dá excede o entendimento, então você nunca vai querer, mas você vai viver. A voz do Senhor. Então não está o barulho, está aí, mas a voz do Senhor destrói tudo. Para te alcançar, Ele enviou o seu único filho. Para mudar a tua história, Ele enviou o Espírito Santo. E para transformar você, Ele está ecoando a sua voz. Quem tem ouvido o que o Espírito tem? Aleluia. Apocalipse 14, verso 2. Apocalipse está em todos. Eu ouvi um som que, como e o eita! A voz dele também sobe. Vem acionando ele. Vem mostrando, está chegando. Está chegando. Ouça. Harpas, trovões, trombetas e a voz. Está chegando. Vai transformar ou não vai transformar? Vai mudar ou não vai mudar? E para fechar, Salmos 34. Vamos ler do 1 ao 10. Louvarei isso depois de toda a transformação.
transformação, tá? Vamos ler comigo, igreja. Depois de toda a transformação, depois do caos exterminado, nós vamos Feliz é o homem que confia totalmente nele. É nosso Senhor, os desejos são santos. Vivemos em a oração. Adquirimos o Senhor com graça necessidade. Aleluia! Aleluia! Tem alguém com alguma necessidade? Tem alguém sem resposta? O que você veio buscar aqui hoje? Que louvor. Que louvor, aleluia! O que você veio buscar aqui hoje?